Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje eu estou aqui com o Oster Expert Series, esse liquidificador que tem painel digital, duas jarras e também a tecnologia ActiveSense, que promete identificar os alimentos no interior da jarra para poder entregar um resultado com maior precisão. Trazendo para vocês o resultado dos testes que fizemos, então bora lá! A base é quadrada, com cantos bem arredondados, a peça central é de metal escovado, uma cor puxando um pouco para o cinza, um pouco amarelado, tanto os pés quanto a peça de cima, que faz o apoio para a jarra, são de plástico cromado. A construção e o acabamento da unidade são muito bem feitos e não apresentam nenhum tipo de defeito muito grave. A jarra é um pouco curiosa porque ela tem a boca com formato octogonal, marcações de volume bem precisas nas laterais, vão até 2 litros ou até 2 litros e 600 se for encher até a boca. A alça tem um contorno em borracha e a tampa é bem parecida com a da KitchenAid que avaliamos no passado. Ela é feita de plástico lustroso, um pouco fosco na parte de cima e também borracha nas laterais com injetada, justamente para fazer a vedação. No centro tem uma parte só para respiro, até uma peça que poderia ser um copo medidor, mas na verdade é só justamente para fazer a abertura. O material das duas jarras é de tritã, que é um plástico ultra resistente. A segunda é individual, até bem grande para esse tipo de padrão. As marcações atingem 750 ml, mas enchendo até a boca chega próximo de 1 litro. A jarra extra também é chamada de Blend and Go. A tampa própria para ela trava no final a aba, justamente para impedir que caia no seu nariz quando você estiver bebendo, e também faz uma vedação muito boa, excelente, assim como a tampa da jarra principal. Eles compartilham o mesmo jogo de lâminas, é o mesmo do Osterizer Max até, porém entre esses modelos não é intercambiável, porque tem algumas peças em volta que são diferentes. As lâminas se desmontam em 3 partes, tem um anel de silicone para fazer a vedação, as lâminas em si e também o disco de plástico para rosquear. A remoção aqui é mais fácil em relação ao Osterizer Max, porque a abertura é maior, então não tem o perigo da lâmina travar na jarra, mas por outro lado, você precisa disputar um pouco o espaço das mãos com a da saia que tem na parte de baixo, e isso às vezes acaba dificultando, principalmente na remoção, se ele estiver muito preso com uma pressão grande, às vezes fazer força nessa posição é um pouco complicado. Se as lâminas ficarem presas, você pode usar a tampa como um tipo de chave. Encostando aqui, ela tem marcações que se encaixam e aí é só girar e você consegue soltar com muito mais facilidade do que usando somente esses pequenos apoios que ela tem. Uma das coisas que mais diferenciam esse liquidificador da Oster é justamente o painel digital dele. Ele tem um display LCD e botões para selecionar a velocidade, ligar e desligar o produto, pulsar ou manter em funcionamento contínuo. Os outros botões são justamente para selecionar as receitas que vêm pré-programado no liquidificador. Então elas são 5 vitaminas, sucos, bebidas com gelo e milkshake, que você pode selecionar a textura, ou espesso ou líquido, e também a opção de molho, que aí você escolhe entre cremoso ou com pedaços. São nessas receitas que a tecnologia ActiveSense acaba atuando, identificando pelo giro da lâmina qual a consistência do alimento que está ali dentro para conseguir te entregar a textura que você selecionou. E para isso, ele acaba pulsando, trocando de velocidades, invertendo o sentido de rotação, toda uma série de estratégias para conseguir entregar o que você pediu. Durante as receitas, ele se comunica com você por uma barra de conclusão e também, se precisar de mais líquido, ele acaba avisando, mas também tem alguns problemas. O botão de pulsar, por exemplo, poderia ser um pouco mais claro. Quem utilizou pela primeira vez aqui na Arpija não conseguiu identificar só pelo ícone qual que era o funcionamento dele, e também pelo painel ser totalmente reto. Se ele está numa bancada e você está olhando de cima, tem uma certa distorção nas cores, algumas informações acabam ficando um pouco cobertas pelo próprio corpo. Se ele fosse um pouco inclinado, já combateria esse tipo de problema. Se você encontra algumas dificuldades com o painel, a Oster inclui um guia rápido que vale a pena dar uma lida e também um livro de receitas. Muito bem feito, muito bem montado. Muitas das receitas estão organizadas em abas, então você consegue ver qual seria o seu café da manhã, qual o almoço, qual a janta e ver, além das várias informações nutricionais, menções diretas
a quais programas utilizar no liquidificador. Falando agora um pouco de desempenho, tem produtos com 5, às vezes até 12 velocidades, mas que não tem uma diferença considerável entre elas. Esse aqui não é o caso, são somente 3 velocidades, mas a variação entre elas é enorme. Da mínima para a máxima são quase 80%, o máximo que a gente viu até agora entre todos os liquidificadores, e mesmo somente entre a velocidade máxima e a média encontramos 47% de variação, que já é muito superior à enorme maioria que outros liquidificadores têm entre todas as suas opções de velocidade. Medimos a movimentação de alimentos no interior da jarra através da pior situação, que é com grãos. Nesse caso, ele se sai bem acima da média, mas não tão no topo assim. Também durante o teste acaba gerando uma certa quantidade de farinha, por estarmos usando grãos. Nesse caso, devo dizer que existem liquidificadores com resultados mais medianos que se saem superior a ele. O Oster Expert Series também não lidou muito bem com os grãos de amendoim ao tentar fazer pasta. Tá certo que liquidificadores não têm essa proposta de fazer esse tipo de alimento, geralmente são processadores, mas por ele ser um pouco mais topo de linha, decidimos investigar para ver se ele é capaz. Com um tempo acima de 10 minutos, ele até conseguiu fazer pasta de amendoim, sempre usando também a espátula para trazer os grãos para o centro de volta, mas ainda tinha uma boa quantidade de farinha misturada à pasta. Se você está procurando um resultado mais positivo entre liquidificadores, diria que o R2242 teve um resultado melhor, e se você está se mantendo na procura somente entre mais do topo de linha, o KitchenAid K400, por exemplo, teve um resultado muito superior, inclusive, a muitos processadores. Para lidar com massa de bolo, ele foi muito bem, colocando primeiro os ingredientes moles e líquidos, com alguns poucos segundos na velocidade máxima. Ele já tinha feito uma mistura muito bem homogênea, mas vale a pena deixar um pouco mais de tempo em velocidades um pouco mais baixas, justamente para ele fazer uma mistura melhor. Depois de colocar farinha e alguns outros alimentos secos, ele bateu com certa facilidade. Observamos alguns picos de potência um pouco maiores que em outros liquidificadores, mas também dosamos uma quantidade maior de farinha de uma vez só para colocar no interior da jarra. Então não parece ser problemático, até porque não teve nenhum tipo de resposta da unidade em si. Também não precisamos utilizar a espátula em nenhum momento para deixar a mistura homogênea. Fizemos alguma variação no teste para corte líquido, que é com sucos, fizemos nosso procedimento padrão, também utilizamos da função de suco e também da jarra individual. Nesse último caso, vale ter uma consideração do tamanho da fruta com o tamanho do interior da jarra. Se for muito grande, pode acabar sobrando alguns pedaços maiores, algumas cascas um pouco maiores. Foi o que observamos, embora no geral também não houvesse muitos pedaços. O resultado mais positivo que observamos, embora todos eles tenham sido positivos, mas o melhor resultado que observamos foi utilizando a jarra grande na função de suco, textura líquida. Nessa situação quase não sobraram pedaços e os que sobraram eram muito pequenos. Para gelo, o programa de bebidas até entrega bem, ficam lascas bem pequenininhas, boa para usar em bebidas, mas se você está pensando em triturar gelo nos menores pedaços possíveis, vale a pena você manualmente dar algumas pulsadas. Nesse caso, os cubos de gelo acabaram se transformando em praticamente neve, formou até uma boa camada compactada na parte de baixo da lâmina, então se você está procurando cadê o seu gelo, talvez esteja um pouco nessa região. Para as vitaminas utilizamos maçã, mamão, banana, leite e aveia, as frutas praticamente inteiras aqui na jarra, para ver como ele lidaria com essas situações. E devo dizer que em ambos os casos as misturas ficaram totalmente homogêneas e sem nenhum tipo de pedaço. Ele realmente alterou a consistência do alimento. Na opção espessa dava para comer de colher, não é uma consistência que muita gente vai gostar como bebida, mas mesmo assim, se não te agrada, dá para utilizar como papinha de bebê, talvez até como sopa de mandioca, talvez, além das opções que aparecem no manual, que vão dar uma ideia melhor de como utilizar essa função. Agora, a vitamina líquida estava com uma consistência bem cremosa, parecida com alguns iogurtes mais pesados que se encontram no mercado, por exemplo. Se você gosta de algo mais líquido, pode ficar tentado a bater por mais tempo, mas pessoalmente para mim eu acabei gostando bastante.
e uma variação bem considerável em relação à consistência de massa de bolo, praticamente, da anterior. Partindo para molhos, utilizamos uma quantidade menor de alimento, cerca de 3 tomates, para ver como ele lidaria, tanto na opção cremosa quanto na opção com pedaços. Na opção cremosa, o molho acabou ficando bem líquido, parecido com os pacotes que se encontra para vender, enquanto na opção com pedaços, ele conseguiu manter alguns pedaços de tomate ali, um deles inclusive até um pouco maior do que o desejado, mas trouxe também uma consistência mais pesada, parecida com a de algumas geleias. Partindo agora para a limpeza, as partes cromadas vão acabar deixando marca de dedo com qualquer toque praticamente. A peça metálica não deixa marcas tão visíveis assim, mas pode acabar perdendo o brilho com o tempo, justamente só pelo toque. Para limpar, somente um pano úmido, até por conta do display de LCD aqui, não ter o perigo de riscar. Também não utilize nada muito molhado, justamente porque existem frestas em torno do painel e também nos detectores de jarra que podem abrir a possibilidade de uma infiltração. Não queremos que isso aconteça. As tampas no geral são bem acessíveis para limpeza, com a única exceção sendo o anel de silicone que fica nessa jarra extra. Ele não é possível de ser removido. Se for utilizar algum alimento muito oleoso, limpe a tampa principalmente por conta das partes de borracha imediatamente após ao uso. O mesmo pode ser dito ao contorno de borracha que faz o apoio para a jarra. As jarras são resistentes por serem de tritã, mas também podem ser riscadas, apesar de que tem uma acessibilidade legal para todas as regiões conseguirem ser limpas e nenhuma das aletas aqui são muito fechadas a ponto de acumular muito alimento. A parte de baixo da saia talvez acumule alguns pontos que são mais fechados, porém a pior situação fica justamente na alça. Essa parte de borracha acaba cobrindo um espaço oco dentro da jarra que você nunca vai conseguir acessar 100%. Então, se entrar algum tipo de líquido sujo aqui e acumular qualquer tipo de sujeira, ele vai conseguir escoar pelo respiro, mas se acumular água ali, vai ser muito difícil, quase impossível de conseguir limpar. Para a limpeza das lâminas, tome muito cuidado porque elas apontam em direções diferentes, elas são pontudas. Para chegar perto, use somente uma escovinha, porque senão você vai acabar se furando. O sistema de segurança da unidade impede que ela funcione se não tiver nenhuma jarra conectada. Ele identifica por esses detectores de jarra que tem nas laterais e também na parte de dentro. Inclusive ele fala no painel qual jarra está sendo usada, mas ele não identifica de nenhuma forma a lâmina. Então ele precisa da jarra para ligar, mas não da lâmina. A jarra principal somente veste por cima, mas a extra realmente precisa conectar e acaba travando o lugar, mas ambas ficam estáveis. Na parte de baixo é de onde sai o cabo de alimentação e ele é um tanto curto, somente 83 centímetros. Pessoal, esse foi o liquidificador Oster Expert Series com tecnologia ActiveSense. Me digam o que vocês acharam, se vocês acharam que talvez falta alguma receita no painel, ou se vocês talvez nem utilizariam essas receitas pré-programadas. Eu vou ficando por aqui, mas como sempre, se você acha que faltou alguma informação, com certeza está na nossa avaliação completa lá no site da Arpija. O link para isso está aqui embaixo. Até a próxima.